Agora, amigos, nós vamos para o 995, parágrafo único. A gente está falando aqui que, no 995, que a eficácia da decisão não é impedida pelo recurso. Os recursos não impedem a eficácia da decisão. Agora nós vamos entender o parágrafo único, que diz o seguinte, ó. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator. Opa, já sei quem é o relator. Então o relator pode suspender a decisão quando, se da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Que maluquice é essa? Vou traduzir para você. O relator, vou até começar ao contrário. Se for um caso que cause risco grave à parte prejudicada e houver muita chance de que o recurso para mudar a decisão do juiz seja acolhido, o relator pode suspender a eficácia ou os efeitos da decisão recorrida. Então vamos aqui para baixo, fica sempre mais fácil, né, meus amigos? Ó, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se da imediata produção dos seus efeitos, ou seja, se essa decisão trouxer risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, então a pessoa vai estar em muito perigo se aquilo acontecer, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Provimento do recurso significa, vou traduzir aqui, ou seja, se for muito provável que a pessoa que recorreu ganhará o recurso, porque prover o recurso é ganhar o recurso, tá? Então, é isso que o artigo quer dizer. Então, olha só, o relator pode suspender a decisão se for um caso grave e se for muito provável que esse cara que está recorrendo vai ganhar o recurso. Então, olha só, se for um caso que cause risco grave à parte prejudicada, e se houver muita chance, ou seja, muita probabilidade, de que o recurso para mudar a decisão seja acolhido, o relator pode suspender a eficácia ou os efeitos da decisão recorrida. Isso é o que diz o artigo 995, parágrafo único. Então agora vamos ler os dois. Qual é a regra? A regra está aqui, no 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou judicial em sentido diverso. Então a regra é de que o recurso não suspende a eficácia da decisão. Mas, agora vamos aprender. Quando é que o recurso suspende a eficácia da decisão? No parágrafo primeiro, no parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator. Quem é o relator? Aquele cara lá no tribunal que recebe isso, o desembargador lá no tribunal que recebe o recurso. O relator pode suspender a decisão da primeira instância quando ele perceber que o caso é muito grave. Quando ele perceber que é o caso de a parte estar correndo um risco muito grande, e quando ele perceber que o recurso que a parte está interpondo é um recurso que tem muita chance de que ela vá ganhar o recurso. Então é isso que diz o parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção dos seus efeitos
houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada que seja provável, ou seja, a probabilidade de provimento do recurso, ou seja, existe uma chance muito grande de que a pessoa vai ganhar o recurso. É como se o relator olhasse aquilo e fala, meu, a pessoa está em risco e ela vai ganhar esse recurso. Por que não eu já suspender a decisão da primeira instância? Então vou colocar isso aqui. O relator só faz isso porque ele olha para o recurso da parte e vê que ela pode ter um prejuízo muito grande e é muito provável que essa parte ganhará o recurso. Então, neste caso, o relator, o que ele faz? Ele já suspende. Então, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa. Então, o relator suspende a decisão que está sendo objeto do recurso. Aquela decisão dada pelo juiz da primeira instância. Tá? Então, esse é um ponto muito, muito, muito importante. Outra coisa, 996. Vamos já começar, para a gente começar isso aqui, para já nos adiantarmos. Ó, quem que pode entrar com o recurso? Vamos lá. Entrar com o recurso para o direito significa interpor o recurso. Tá? Essa é a primeira coisa. Então, quando a gente vê aqui a expressão, o recurso poderá ser interposto, então, podem entrar com o recurso, tá? Então, podem entrar com o recurso. É claro, me entendam quem não é do direito, que eu estou fazendo aqui do modo mais didático possível. Por favor, não venham aqui falar bobagem para mim de falta de técnica. Eu estou falando aqui para quem não é do direito. Se você é do direito e está assistindo às aulas, espero que você também aprenda, o objetivo também é te ajudar, mas a minha linguagem aqui é a mais simples possível para quem não é do direito. Então vamos lá. O recurso pode ser interposto, ou seja, podem entrar com recurso quem? A parte vencida, o terceiro prejudicado e o Ministério Público como parte ou fiscal da ordem jurídica. Vamos lá. Quem pode entrar com o recurso? A parte prejudicada, ou seja, quem perdeu o processo ou quem está com algum prejuízo no processo. É lógico, né? Essa pessoa que está no processo e ela tem algum prejuízo, ela pode recorrer. Então, é o óbvio, né? Então, a parte prejudicada. Quem também pode recorrer? O terceiro prejudicado. Quem é o terceiro? Terceiro é uma pessoa que não está no processo, mas pode ser atingida por aquele processo. Posso dar um exemplo para você de terceiro prejudicado? Imagine você que o marido tem uma dívida e o único bem que o marido possui para pagar a dívida é um veículo. Só que o veículo foi comprado junto com a mulher. Se o juiz mandar penhorar esse veículo, veja, não tem como rachar o veículo no meio e dar uma parte desse veículo para o marido, para ele vender a parte dele, e rachar e dar uma outra parte para a mulher, para que ela fique com metade do carro. Isso não é possível. Para que ela fique com metade do carro, isso não é possível. Mas veja, o processo não está sendo movido contra a mulher, está sendo movido só contra o marido. A mulher é uma terceira pessoa nesse processo que vai ser prejudicada. Por quê? Se o juiz mandar penhorar aquele veículo, ela, a esposa, vai ter um prejuízo. Ela não está no processo, mas ela pode sofrer um prejuízo. Por causa disso, a lei autoriza que essa mulher, que pode vir a ser prejudicada, entre com recurso. Tá? Então é só por isso que estou explicando isso para você. Então, quem pode entrar com recurso? A parte prejudicada, o terceiro prejudicado, que é essa pessoa que não está no processo. Pense no caso da esposa, que é dona de um carro junto com o marido,
e não participou do processo porque o processo não era nem contra ela, e o único bem que o marido tem é um bem que está junto com a esposa. Claro, se esse bem for penhorado, a esposa vai ser prejudicada. Nesse caso, ela tem a legitimidade para entrar com recurso. Então, quem pode entrar com recurso? A parte, o terceiro, o prejudicado, e a outra pessoa, o Ministério Público. Tá? O Ministério Público. E aí, tem uma informação que é importante. O Ministério Público atua no processo de duas formas, no processo civil, tá? Estamos falando aqui de processo civil. O Ministério Público pode atuar como parte. O que é isso? Ele é a pessoa que está entrando com a ação contra alguém. Então, ele pode recorrer caso ele, MP, esteja entrando com ação contra uma pessoa, porque ele é parte. Também pode recorrer quando ele atua como fiscal da lei. E aí tem até um nome, tá? Que você precisa guardar, que é em latim, não está aqui na lei, mas é um nome importante, que é custos legis. É uma expressão em latim que significa fiscal da lei. Olha então que importante. O Ministério Público ele pode recorrer caso ele, MP, esteja entrando com uma ação contra uma pessoa. Então, quando ele é parte. E ele também pode recorrer quando ele atua num processo como fiscal da lei. Quer um exemplo do Ministério Público atuando como fiscal da lei? Num processo de guarda. Imagine um processo em que o marido e a esposa estão lutando pela guarda de uma criança. Quem são as partes nesse processo? O autor é o marido e a esposa é a ré. Ou a autora é a esposa e o marido é o réu. Tanto faz. O Ministério Público participa desse processo. E ele não está nem a favor nem do autor, nem do réu. Ele participa desse processo como um fiscal, para verificar se a lei vai ser cumprida naquele processo. Você vai ver que existem algumas hipóteses em que o Ministério Público precisará participar do processo. Então ele atuará nesse processo não como parte. Não é ele, Ministério Público, que vai começar o processo. Ele vai participar do processo, ele vai ser chamado para participar do processo como um fiscal da lei. E aí o nome desse fiscal da lei, em latim, é custos legis. Tá? Então agora, vamos voltar. O Ministério Público pode recorrer se ele for parte e se ele for fiscal da lei. Ele pode recorrer se ele for parte ou se ele atuar como custos legis. Essa é uma expressão importante que eu quero que você guarde, tá bom?